O tempo não para, né? Dias viram semanas, semanas viram meses e os meses viram anos. Mas existe um dia, uma data que faz a gente tremer na base: a Sexta-feira 13. Quem nunca sentiu aquele frio na espinha quando essa data chega? A Sexta-feira 13 carrega um peso enorme, um baita de um histórico de superstição, mistério e até tragédia. É um dia cheio de crenças antigas, lendas, que são alimentadas por histórias sinistras e pela cultura popular. Mas será que a Sexta-feira 13 é realmente um dia de azar? Ou será que a gente que bota essa praga nela? Nessa jornada, vamos mergulhar de cabeça nas origens obscuras da Sexta-feira 13, explorando de onde veio essa superstição, as histórias macabras e como a cultura pop fez esse mito crescer. Se prepare para desvendar os segredos sinistros da Sexta-feira 13 e descobrir se essa data realmente merece essa fama de Dia do Azar. Vem comigo nessa. Vamos juntos desvendar os mistérios e as verdades escondidas por trás dessa data tão controversa. Enfrente o medo do desconhecido, questione suas crenças e embarque nessa viagem intrigante ao coração da Sexta-feira 13. Já deixa o like e se inscreva para não sofrer com este azar. A Sexta-feira 13 não virou símbolo de azar do dia para a noite, né? É uma crença que se desenvolveu ao longo de séculos, com raízes profundas em várias culturas e tradições. Essa história já tem milhares de anos, passando por religião, mitologia e eventos históricos que fizeram a gente ter medo dela. Cada cultura adicionou sua própria camada de mistério e superstição. Para entender por que a Sexta-feira 13 causa tanto pavor, precisamos voltar no tempo e desenterrar suas origens obscuras. Vamos explorar como diferentes civilizações contribuíram para essa crença. Para os cristãos, a sexta-feira já é um dia meio triste, né? É um dia de reflexão e luto, marcado por eventos trágicos na história religiosa. Afinal, foi numa sexta-feira que Jesus foi crucificado. Esse evento é um dos pilares que sustentam a ideia de que a sexta-feira é um dia de má sorte. E para piorar, a Santa Ceia, onde Judas, o traidor, entregou Jesus, também rolou numa sexta-feira. A traição de Judas adiciona uma camada extra de negatividade ao dia. Essa conexão com traição e morte marcou a sexta-feira como um dia de luto e azar. A combinação desses eventos trágicos criou uma aura de medo e superstição. Indo para o Império Romano, encontramos outra raiz para o medo da Sexta-feira 13. A cultura romana também contribuiu para a construção dessa superstição. Na Roma Antiga, a sexta-feira era dia da deusa Vênus, a musa do amor e da beleza. Mas, como tudo na vida tem dois lados, Vênus também era temida por seu temperamento explosivo e vingativo. Mas, como tudo na vida tem dois lados, Vênus também era temida por seu temperamento explosivo e vingativo. Sua dualidade contribuiu para a percepção de que a sexta-feira era um dia imprevisível e perigoso. Imagina! Rolavam até sacrifícios humanos em nome dela. Esses rituais macabros só aumentaram a reputação sinistra do dia. Isso pode ter contribuído para a fama de dia macabro da Sexta-feira 13. A combinação de rituais sombrios e a veneração de uma deusa temperamental criou um ambiente de medo. Mas, se a gente for falar de um evento que marcou a Sexta-feira 13 como dia de azar, esse evento rolou lá em 13 de outubro de 1307. Esse dia específico ficou gravado na história como um dos mais trágicos. Nessa data, o rei Filipe IV da França mandou prender e executar centenas de cavaleiros templários, acusados de heresia e outras mutretas.
A brutalidade desse evento chocou o mundo. Essa perseguição brutal, por pura ganância e poder, chocou a Europa medieval e amaldiçoou a data para sempre, que passou a ser vista como um prenúncio de tragédia e azar. A injustiça e a violência desse dia ecoam até hoje. As raízes da Sexta-feira 13 são profundas e complexas, cheias de religião, mitologia e eventos históricos marcantes. Cada camada adiciona um novo nível de mistério e medo. É essa mistura que dá à data essa aura de mistério e medo, que atravessa os tempos através de superstições, lendas e da cultura pop. A Sexta-feira 13 continua a fascinar e aterrorizar, mantendo seu lugar como um dos dias mais temidos do calendário. A Sexta-feira 13 não conhece fronteiras. É um medo globalizado. De Nova York a Tóquio, de São Paulo a Pequim, todos sentem um arrepio na espinha quando essa data se aproxima. As superstições variam de cultura para cultura, mas todas concordam que a Sexta-feira 13 é um dia para evitar qualquer perrengue, tipo acidentes ou encontros com o além. É um dia em que as pessoas preferem não arriscar, evitando até mesmo as atividades mais rotineiras. No mundo ocidental, o medo da Sexta-feira 13 é tão grande que até ganhou o nome frigatriskaidekafobia. Nome complicado para um medo que a gente conhece bem, né? Esse medo é tão enraizado que até mesmo os mais céticos pensam duas vezes antes de ignorá-lo. Essa fobia faz a galera evitar casar, viajar ou até sair de casa na Sexta-feira 13. Muitos preferem adiar compromissos importantes ou simplesmente ficar em casa, acreditando que é melhor prevenir do que remediar. Em alguns países, como os Estados Unidos, o medo é tão grande que muitos prédios pulam o 13º andar e hospitais e hotéis evitam o número 13 em quartos e leitos. É uma medida que pode parecer extrema, mas que reflete a profundidade desse medo. Vai que cola, né? É melhor prevenir do que remediar. Afinal, ninguém quer arriscar a sorte em um dia considerado tão azarado. Mas não pense que o medo da Sexta-feira 13 é exclusividade do Ocidente, não. Em várias partes do mundo, outras datas e números também carregam esse peso de superstição. Na China, o azarado é o número 4, porque a pronúncia se parece com a palavra morte. Esse medo é tão forte que muitos evitam até mesmo mencionar o número. Resultado: vários prédios na China pulam o 4º andar, e o número 14 também é evitado, porque junta dois números azarados. É uma prática comum que mostra como a superstição pode influenciar até mesmo a arquitetura. No Japão, o azarado é o 9, que representa sofrimento. Assim como na China, muitos prédios evitam esse número para não atrair má sorte. E na Índia, o azarado é o 8. Esse número é evitado em várias situações, desde a numeração de prédios até a escolha de datas para eventos importantes. Essas superstições mostram que o medo do desconhecido e a busca por respostas para coisas que a gente não entende são universais e moldam como a gente lida com o mundo. É uma forma de tentar controlar o incontrolável. A Sexta-feira 13, no fim das contas, é um reflexo dos nossos medos e crenças mais profundas. É um dia que nos lembra de nossa vulnerabilidade e da nossa necessidade de encontrar sentido em um mundo muitas vezes caótico. É como se a gente lembrasse que, mesmo com toda a tecnologia e ciência, ainda somos controlados por medos irracionais e superstições antigas. No fundo, somos todos humanos tentando navegar por um mundo cheio de incertezas. A Sexta-feira 13 carrega o peso de várias tragédias e eventos catastróficos que aconteceram ao longo da história, o que só aumenta a crença de que essa data é amaldiçoada. A superstição em torno dessa data é tão forte
que muitas pessoas evitam tomar decisões importantes ou até mesmo sair de casa. Coincidência ou não, esses eventos marcaram a Sexta-feira 13 como um dia de luto e azar na cabeça de muita gente. A cada nova tragédia, a lenda da Sexta-feira 13 se fortalece. Um exemplo que mostra a relação da Sexta-feira 13 com tragédias é o caso do navio italiano Costa Concórdia, que naufragou em 13 de janeiro de 2012, numa sexta-feira, claro. O navio colidiu com um recife, resultando em um desastre marítimo de grandes proporções. O acidente, que matou 32 pessoas, chocou o mundo e botou lenha na fogueira da maldição da Sexta-feira 13. As imagens do navio tombado e das operações de resgate ficaram gravadas na memória coletiva. Outra tragédia que aconteceu em uma Sexta-feira 13 foi a queda do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu nos Andes em 13 de outubro de 1972. O avião transportava 45 pessoas, incluindo jogadores de rugby e seus familiares. Dos 45 passageiros e tripulantes, apenas 16 sobreviveram, após passarem 72 dias presos nas montanhas, enfrentando condições terríveis. Eles tiveram que lutar contra o frio extremo e a falta de alimentos. A história dos sobreviventes do voo 571, que tiveram que recorrer ao canibalismo para sobreviver, chocou o mundo e consolidou a Sexta-feira 13 como um dia de horror e desespero. A tragédia foi retratada em livros e filmes, perpetuando a aura sinistra da data. Em 13 de novembro de 1970, um ciclone devastador atingiu o Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, matando cerca de 500 mil pessoas. A magnitude da destruição foi inimaginável, com vilarejos inteiros sendo varridos do mapa. O ciclone Bola, como ficou conhecido, é considerado um dos desastres naturais mais mortais da história. A tragédia deixou um legado de dor e sofrimento que ainda é lembrado. Aconteceu numa Sexta-feira 13, o que só aumentou a fama de dia trágico da data. A cada nova Sexta-feira 13, a tensão e o medo parecem aumentar. Esses são só alguns exemplos de tragédias que aconteceram em Sextas-feiras 13 ao longo da história. A lista é longa e variada, abrangendo diferentes tipos de desastres. É claro que pode ser só coincidência, mas a repetição constante de tragédias em Sextas-feiras 13 faz a gente acreditar que a data é realmente amaldiçoada. A superstição continua viva, alimentada por histórias de infortúnios e desastres.